Olá, eu sou Bruno Natal, hoje é dia 22 de dezembro e no resumido número 93, racismo algorítmico, democratização do acesso à tecnologia, a importância do pensamento computacional e muito mais numa conversa com a cientista da computação, Nina da Hora. Vamos nessa, resumido. Resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Feliz Natal para você e para sua família, já que é essa época do ano e honrando aqui o meu sobrenome. E seguindo a série de entrevistas que eu estou fazendo nesse mês em dezembro, a conversa hoje é com a cientista da computação Nina da Hora. Formada pela PUC-Rio e pelo programa Apple Developer Academy, a Nina também é criadora da iniciativa para ensinar pensamento computacional, chamada Computação da Hora, é apresentadora do podcast Ogunhê sobre realizações de cientistas negros e também colunista da MIT Technology Review Brasil, além de um monte de outras coisas que ela faz. Vamos conferir esse papo aí que foi muito bom. Oi, Nina, muito obrigada por estar aqui no Resumido. E aí, Bruno, obrigada pelo convite, também é um prazer estar aqui. Nina foi uma das 50 listadas na Wired, aí nessa edição que eu editei, já comentei aqui no programa, por conta do trabalho dela, de acessibilidade, democratização do acesso à tecnologia, tecnologia nas periferias, racismo e tecnologia, algoritmos e todos esses assuntos que a gente fala tanto aqui no Resumido. Então, Nina, para a gente começar, se discute pouco com essa ideia de internet livre, um lugar democrático, onde todo mundo tem a mesma voz, mas como a experiência negra na internet é muito diferente da experiência branca na internet, como o racismo estrutural, né? Isso para não dizer o racismo, o verbalizado, os ataques e todo o resto, falando do estrutural mesmo, do que ocasiona toda essa desigualdade, é totalmente diferente, né? Sim, a experiência não só da imagem, mas principalmente de como que a gente se comunica, né? Normalmente, as pessoas negras nas redes, assim como também na sociedade civil, porque é isso, né? A rede social é uma extensão da sociedade civil. Então não tem como a gente separar mundo virtual e mundo real e criar leis diferentes para cada uma delas, senão a gente vai acabar criando mais problemas. Nessa extensão, ela já diz que nas redes sociais qualquer coisa, qualquer questão ou qualquer reivindicação que uma pessoa negra está fazendo sobre qualquer tema, ela já é vista como uma pessoa que está atacando a outra, já é vista como uma pessoa raivosa. Né? Isso acontece muito com as mulheres negras nas redes sociais. Às vezes é a mesma reivindicação que uma pessoa branca está fazendo, só que a forma que as pessoas leem o que está sendo escrito é diferente, já na mente, já crucificando uma fala que às vezes parte de uma interpretação de fato racista. Então, tem essa questão da comunicação, mas também tem uma outra questão de conteúdos, né? Normalmente, pessoas negras que também estão na mesma área que pessoas brancas ali, que são áreas que, vamos dizer, que hoje estão tendo as pessoas estão olhando mais. Então, por exemplo, pesquisa, comunicação social e mídias sociais. Então, a gente tem pessoas negras pesquisando sobre isso de um ponto de vista, pessoas brancas pesquisando sobre isso de um ponto de vista. Se as duas falam sobre o mesmo assunto na mesma rede social, a gente vê como que as coisas são tratadas de forma diferente. E aí acaba que, eu não sei se você tem percebido isso, mas acaba que as bolhas elas estão se cruzando, mas elas estão se cruzando de uma forma violenta. Elas estão se cruzando para os ataques. Não é que elas estejam se cruzando para a gente criar um diálogo, mas está se cruzando para que os ataques aconteçam. Então polarização, né? Polarização. É uma experiência bem, bem complicada também nas redes sociais, assim, de comunicação, de como que as pessoas já interpretam o que é lido, o que ela está lendo de uma forma já agressiva e violenta. Mas isso é um problema anterior à tecnologia, né? Eu diria que isso é um problema social. Sim. Os dois exemplos que você deu, as duas questões que você levantou agora, tem muito a mais a ver com a questão social do que com a tecnologia, né? Exato. E como que as ferramentas tecnológicas, elas acabam tornando isso mais rápido. Os ataques acontecem mais rápido. Então potencializa. Potencializa isso. Não é que decorre da tecnologia exatamente, mas ela acaba potencializando muito rápido, às vezes, uma fala e uma discussão que as pessoas acabam interpretando já, assim,
interpretam de forma errada e respondem de forma errada. E aí já gera um desconforto para as pessoas negras que frequentam esse ambiente. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão do racismo algorítmico. Eu falei aqui algumas vezes no programa sobre questões das ferramentas de reconhecimento facial, de viés, mas seria muito legal ouvir alguém com a sua experiência explicando isso. Ótima pergunta, Bruno. Obrigada, porque esse ano de 2020 foi um ano que teve muito mais mídia em cima desse tema, né? Acabou atravessando um pouco e saindo um pouco das áreas específicas de computação, comunicação, com quem faz pesquisa, e acabou entrando na casa de todo mundo, né? Todo mundo ficou confuso, curioso, querendo saber o que é, né? E se de fato isso acontece nos algoritmos ou não. E aí eu gosto muito de começar falando sobre esse tema, dizendo que a gente não pode achar que o racismo é dos algoritmos, porque os algoritmos são construídos por pessoas. Então a gente acaba voltando ao que nós já conhecemos do racismo do nosso dia a dia, o racismo estrutural, o racismo, né, na sua essência, que acaba sendo adaptado para uso dentro das tecnologias. Então, se tem um grupo de pessoas, sejam pesquisadores, sejam desenvolvedores, que não tem essa noção ou a consciência racial, ou que acredita de fato que existe uma raça superior à outra, acaba que na hora de desenvolver a sua lógica, né, desenvolver a lógica de como serão os softwares, de como serão as redes sociais, ele acaba impregnando isso na sua construção. Então, junto com esse tema, tem uma área muito importante, principalmente na inteligência artificial, que é a ética da inteligência artificial, que é quando justamente a gente para discutir e debater quais são os passos e quais são os possíveis caminhos para poder solucionar o enviesamento dentro da tecnologia, porque de fato isso existe e agora a gente está conseguindo levantar esse debate e discutir sobre isso. Você pode explicar de uma maneira mais direta e prática como é que esse viés se dá quando está construindo um algoritmo, que muita gente não sabe como funciona, né? Essa construção que você alimenta com conteúdo, enfim, se você tiver um exemplo fácil, acho que é bacana para ilustrar. Ótimo. Por exemplo, para quem não conhece, né, algoritmo, você pensa que pode pensar igual uma receita de bolo. Né? Você tem ali os ingredientes, você tem as ações que você vai fazer com aqueles ingredientes e ele vai resultar em alguma coisa. Quando a gente fala de algoritmo já focado em racismo algorítmico ou inteligência artificial, é porque ao mesmo tempo que a gente tem os ingredientes, a gente está tentando contextualizar uma sociedade, um grupo de pessoas, o mundo, no formato de receita de bolo, no formato de algoritmo. E aí a gente tem mais complexidades para lidar com isso, mais características para lidar com isso. E aí, como que pode acontecer esse enviesamento? Né? A base de informações, ou seja, vamos dizer que esses ingredientes agora também são imagens. As imagens que eu vou utilizar para fazer toda a mistura são sempre imagens com um padrão de beleza. Vamos colocar que na nossa sociedade um padrão de beleza normalmente associado a pessoas brancas, um determinado padrão de estética também, pessoas magras. Então, se eu só tiver imagens desse tipo, né, de pessoas com essas características dentro do meu bolo, dentro da minha massa, contextualizando, mexendo tudo, é claro que vai resultar em um bolo, ou seja, em um algoritmo ou em um software que ele vai privilegiar ou ele vai reconhecer mais essas pessoas e vai colocar essas pessoas como um padrão que todo mundo deva seguir. E aí, depois dessa explicação, um exemplo prático do nosso dia a dia que a gente pode ver isso é quando a gente está fazendo busca no Google, por exemplo. Né? O Google foi, há um tempo atrás, nós fizemos, e na verdade outras organizações muito mais diretamente do que nós pesquisadores, eles foram confrontar o Google falando, explicando que tinha algumas imagens que estavam retornando, ou imagens que eram muito sexistas, ou imagens racistas, como, por exemplo, associar tranças de pessoas negras como tranças feias e tranças em pessoas brancas como tranças bonitas. E aí foi meio que colocado isso para o Google. Google, olha, está acontecendo isso, como que vocês vão resolver isso? E aí a gente já entendia, né, nós que pesquisamos mais assim, a parte técnica, a gente já entende que esses casos acontecem muito, porque se você realmente não tiver uma base de informações diversa, que vai tratar de diferentes características, com diferentes padrões,
com diferentes pessoas, você vai acabar tendendo o seu trabalho para um lado. Então, um exemplo prático mesmo é o Google. A gente pode pesquisar vários exemplos assim que acabam retornando esses vieses para a gente. Quando você fala uma trança feia e uma trança bonita, é o resultado dessa busca. Trança feia, trança bonita. Você digita e aparece. É isso aí. E também tem um caso que ficou muito conhecido, que foi do reconhecimento facial, que estava reconhecendo negros como gorilas, né? Teve esse caso também. Sim. Eu ouvi, na verdade, num podcast americano, uma história que o Google, por conta dessa... nesse ano ainda, em 2020, por conta dessas questões todas, começou a angariar pessoas negras nas ruas para fotografar, porque tem toda a questão do acesso à tecnologia também, né? Os brancos têm muito mais acesso à tecnologia, então tem muito mais foto lá dentro do Google Fotos, enfim. Então eles alegaram que eles tinham uma falta, ou reconheceram a falta de rostos negros na base de dados e foram na rua captar. E eles estavam pagando $5 ou $1, eu não me lembro direito qual era o valor, para captar esses rostos, só que não estava explicando para a pessoa que ela estava tirando uma foto, primeiro, que eram só negros que estavam sendo fotografados, e também não explicava que ela estava, na verdade, cedendo o rosto dela para uma base de dados para uma inteligência artificial. Você acompanha esse caso? O que são as repercussões disso para você? Sim, eu acompanhei assim, outros casos também envolvendo também esses procedimentos da Google. E quando a gente pensa que hoje a gente está caminhando para tentar regulamentar, tentar criar leis que, de fato, vão assegurar os dados pessoais e esses bens das pessoas, a gente vê como ainda as práticas de algumas empresas, elas conflitam com isso. Uhum. Né? Então, o fato do Google querer justificar que eles não tinham essa base, tudo bem, deu toda essa contextualização, que, de fato, pessoas brancas têm muito mais acesso a tecnologias e a recursos tecnológicos do que pessoas negras. Por outro lado, ele acaba dificultando um outro trabalho da ética, que é isso, é assegurar que nós temos todas as informações necessárias para ceder os nossos dados ou não. Uhum. Querendo ou não, os dados hoje são informações importantes, não só para vendas, mas também para você conhecer aquela pessoa a fundo. Às vezes, só as informações das redes sociais de determinadas pessoas, você já consegue conhecer toda a vida dela, sem ao menos falar com ela. Então, eu acompanho, principalmente desse lado da privacidade, né? O fato dele não dizer para que seriam usadas as imagens, não ter um termo, não ter uma clareza dessas informações para as pessoas, que muitas dessas pessoas nem são tão ativas tecnologicamente. Sim. Então elas não saberiam nem questionar. Né? Se eu fosse abordada na rua com esse argumento, querendo tirar foto minha, eu trabalho na área, eu iria logo questionar. Então, a gente acaba vendo como também a falta de uma educação digital mais acessível torna as pessoas um pouco menos questionadoras que outras que têm esses acessos, e aí elas acabam cedendo sem elas saber. E sem elas também entender qual é o perigo de você ceder essas determinadas informações, porque podem ser usadas tanto para esse fim, né, de tentar pluralizar o banco de dados deles, mas também pode ser usado para outros fins que a gente não sabe, porque a gente não tem esse acesso da empresa. E qual seria, então, uma solução a curto prazo e a longo prazo para solucionar essa questão da falta de diversidade nos bancos de dados, já que essa não é uma solução aceitável ou desejável, talvez? Sim, olha, a curto prazo, eu acredito que é a gente elevar um pouco mais os debates e as discussões da área de ética da inteligência artificial. A gente precisa que esse debate, essa construção que está sendo feita pelos pesquisadores que estão nessa área, e quais são essas construções? Né? Tem pesquisadores como a Sofia Moba, que escreveu Algoritmos da Opressão, né, um livro onde ela detalhou ali diversas opressões que o buscador do Google faz com a gente sem a gente perceber, e as origens disso, né, que são origens que vêm muito antes da tecnologia. Então, acho que a gente pegar essas publicações, esses recursos, esses pesquisadores que já estão levantando esse debate e tornar esse debate mais acessível para as pessoas. Porque eu acredito que só o questionamento vai fazer com que essas empresas, enfim, pessoas que trabalham com isso, elas se responsabilizem e tendam a mudar a forma que elas hoje obtêm esses dados. Por outro lado, a longo prazo,
a gente vai precisar, e precisamos, na verdade, repensar os modelos que nós usamos de machine learning, né? A forma que a gente treina. O que eu estou querendo dizer com isso? Se hoje eu tenho um modelo que reconhece rostos facilmente nas redes sociais, por exemplo, eu preciso repensar e entender, eles precisam, de fato, abrir um pouco mais as informações de como que são realizados esses procedimentos, porque nós precisamos ter uma construção mais aberta. A longo prazo, eu acredito que a inteligência artificial e esses modelos que nós usamos de machine learning, de aprendizagem de máquina, eles precisam estar mais acessíveis e mais abertos, e fechados a negócios. Porque essa questão deles fecharem essas áreas e, enfim, esses procedimentos acabam dificultando pesquisas que podem ser geradas e podem ser pensadas, possíveis soluções para uma comunidade inteira, para uma sociedade. Gente como você, né? Exato. Se eu não estou nesses ambientes, se eu não estou nessas empresas, eu não tenho esses acessos. E aí dificulta ainda mais o meu trabalho e torna ainda mais longo uma pesquisa que poderia estar hoje ajudando as pessoas já nas redes sociais, mas que acaba sendo postergada porque a gente sempre tem alguma falta de informação. Então, acho que precisamos desses dois paralelos. Um é esse questionamento ser mais... a curto prazo, eu acredito que isso possa funcionar, porque tem muitos pesquisadores fazendo e trabalhando para isso, e a longo prazo, que esses processos sejam mais abertos, né? Acho que a cultura do open source precisa chegar na inteligência artificial. E eu acho que essas questões todas que a gente está falando também tem muito a ver com a democratização ao acesso à tecnologia, né? Tecnologia nas periferias. Fala-se muito... que a gente precisa dar essa oportunidade, que tem vários gênios nas periferias, como você e como outras pessoas, que precisam ter o acesso para poder trazer as novas soluções. Que novas soluções são essas? Você que vive essa realidade, você que traçou esse caminho brilhante, como é que você vê essa contribuição? O que a gente está perdendo enquanto nada disso acontece? E ainda vou adicionar mais uma coisinha nessa pergunta, que é sobre essa suposta democratização do acesso, democratização digital através dos telefones celulares, que me parece uma coisa bem incompleta para a necessidade que a gente tem. Então, eu queria que você comentasse isso. Não, ótimo questionamento, pergunta. Primeiro que tu está perdendo 90% de soluções que poderiam, de fato, hoje estar ajudando a sociedade. Porque o que eu mais vejo, infelizmente, são soluções tecnológicas ótimas que atendem um público da sociedade, que é o público que tem aqueles recursos tecnológicos, é o público que vai ter o recurso financeiro para comprar aquilo ali, é o público que está na área que vai receber aquela inovação tecnológica. Então, a gente acaba perdendo muito, assim, de entender como que expande de forma coletiva, de fato, as tecnologias. Porque nas periferias, nas comunidades, nos ambientes mais afastados do centro, os ambientes rurais também, a gente trabalha e vê e visualiza. Eu tenho muitos pesquisadores amigos que estão nesses ambientes, muitos pesquisadores que estão nos ambientes mais afastados ainda dos ambientes rurais. Tem a rede Mocamos, por exemplo, que é uma colaboração entre quilombos em todo o Brasil, que se destina a fornecer infraestrutura digital para compartilhar patrimônio cultural das sociedades e territórios afro-brasileiros aqui no Brasil. Então, é um ótimo exemplo também de como que a gente pode aproveitar a colaboração e a coletividades que esses territórios brasileiros, afastados do centro, já estão promovendo. Então, a gente acaba perdendo muito sobre coletividade. Eu acredito que a tecnologia hoje, ela acaba, por um momento, individualizando muito as pessoas, individualizando no sentido que as pessoas não conseguem se encontrar e entender o que elas têm de coisas parecidas para poder co-criar a partir dali. E isso acontece direto nesses ambientes que eu falei, está sempre co-criando, porque uma pessoa só não consegue fazer e consegue lidar com os problemas que a gente tem nesses ambientes. Então, a gente acaba perdendo muito de criação tecnológica que vai fazer diferença na sociedade. Quando eu falo sociedade, eu não estou falando uma parte da sociedade, como a galera faz, mas da sociedade de fato. Como é que vai vir a solução para problemas específicos de fora para dentro? Essas soluções precisam vir de dentro para fora e, obviamente, a população que está excluída desse processo, excluída desse acesso, a maior parte da população é a que mais precisa dessas soluções, né? Exato. E isso que você falou de fora para dentro
é uma coisa que eu vejo acontecer muito aqui no Brasil, né? Você quer ajudar a resolver a conectividade dentro de ruas ou vielas ou bairros que têm pouco acesso ou pouco do sinal da internet, e aí você traz ideias de fora, às vezes da Europa, que tem uma outra cultura, um outro contexto, né? A gente tem que entender o nosso território, e para entender o território você precisa estar puxando e trazendo pessoas que vivem naquele território. Então, essa questão da democratização digital, eu ainda também bato muito na tecla de que a democratização ela ainda está muito digital. Esse para mim também é um problema. Ela está tão digital que a gente não consegue perceber como adaptar recursos, materiais, softwares, aplicativos para o formato que as pessoas mais usam, que às vezes é o celular, de fato. E, por outro lado, acabam colocando e fixando a democratização digital como somente algo através de tecnologias digitais. Então, só com celular, só com computador, e uma das pesquisas que eu fiz foi sobre o pensamento computacional, que é justamente tirar desse lugar de tecnologia digital todo o nosso questionamento e todo o nosso conhecimento da computação, né? A tecnologia é artefato, então a gente precisa entender o que vem antes da tecnologia digital por exemplo, um copo, um lápis, são tecnologias, porque quando elas foram criadas, elas mudaram o ambiente que elas estavam inseridas ou que elas foram inseridas. Então, acredito que esse passo anterior de entender esse pensamento computacional, de trabalhar esse raciocínio, ele pode ajudar até muito mais na construção dessas soluções de tecnologias digitais. Então, eu fico preocupada de estar caminhando para uma democratização digital muito focada no digital, e esquecendo que a gente tem ainda todo um raciocínio, todo um trabalho de alfabetização da tecnologia que precisa ser feita e que a galera, nesses ambientes, a gente está fazendo da nossa forma. Então, se não tem um computador para todo mundo, tem aquele computador que vai ser dividido para aquela turma. Tem as doações que corremos atrás para fazer. Então, tem ONGs e organizações, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que trabalham muito direcionado a isso, como que potencializa já os questionamentos e conhecimentos que essa galera já tem, né, através de doações de computadores, porque aí a gente consegue conectar os dois lados. Você falou sobre essa necessidade, você que está na periferia, quem está na periferia ter que fazer esse corre, ter que fazer essas conexões. Como é que foi o seu caminho, Nina? Como é que você foi se enveredando pela tecnologia? Como é que se deu esse seu caminho? Então, normalmente a galera pergunta e eu falo assim, gente, não teve um momento assim específico que eu falei, vou seguir a área de tecnologia. Eu sempre gostei disso, né? Aqui em casa, eu venho de uma família de professoras, só que é todo mundo da área de humanas. Então, eu fui só incentivada por elas quando elas perceberam que eu gostava de desmontar as coisas em casa, porque eu não tinha Lego, eu não tinha esses recursos que acelera, querendo ou não, o aprendizado de determinadas áreas da computação. Então, como eu não tinha isso em casa, eu assistia muito Telecurso 2000, eu assistia muito programas que tinham na televisão que eram com pessoas que estavam desmontando coisas, aquela coisa do faça você mesmo. Então, era muito tempo em casa, abrindo DVD, fechando DVD, abrindo o roteador. Então, eu pegava as coisinhas que tinham lá, pegava os LEDs que tinham lá, tentava acender ou não. Normalmente não dava certo, a minha mãe ficava revoltada, porque ficava tudo aberto aqui em casa. Mas eu sempre gostei muito disso, da curiosidade de descobrir. E os desenhos animados também fizeram muito parte da minha vida. Eu gostava muito de televisão. Hoje eu não tenho tempo para assistir, mas eu assistia muito televisão. Então, eu assistia muito desenho. Eu assistia muito Dexter. Então, eu tinha aquela ideia do laboratório. Eu assistia as meninas Superpoderosas, que era aquela ideia de, cara, peraí, saiu de uma mistura aqui, a força delas. Tinha as 3 Espiãs Demais, que eram aqueles dispositivos que o carinha dava para elas. Então, assim, Power Rangers, cara, a galera ficava ansiosa para ver a hora dos Power Rangers lutarem. Eu ficava ansiosa para ver o Megazord, porque eu ficava assim, como que esse Megazord é montado? Então, assim, eu sempre gostei muito disso. E aí, quando eu fui caminhando para o ensino médio, eu fui conhecendo os termos e os nomes. Com 12 anos, eu já estava programando, né? Eu programava uma linguagem ActionScript no computador da minha tia. Eu tinha 1 hora por dia para ficar no computador, então essa 1 hora eu ficava estudando isso. É uma linguagem que não existe mais. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, eu fui descobrindo os nomes, né? Os nomes que eram os nomes corretos. Então, ciência da computação, mecatrônica, robótica, parará.
E eu falei, cara, é um mundo, por onde que eu vou começar? E aí eu fechei para ciência da computação, primeiramente, porque, de fato, eu gosto do termo quando se forma cientista da computação, e também porque era uma... tem aquela coisa do ego também, né? Aquela claro, coisa do cientista. Mas também um outro lado de eu conseguir passear pelos campos da matemática, filosofia e da computação. Você é boa em matemática? Sou. Isso foi. Eu posso... isso aí sempre foi. Nunca fui tão boa em química, por exemplo. Eu adorava a química 3, orgânica. Mas matemática não. Matemática era o que eu ficava ali, gastava um tempo, investia um tempo estudando. Era o nível de professor corrigir e não entender a minha conta. Eu ficava ali a manhã toda brigando com o professor até ele entender o que eu tinha colocado na resolução. Olha. Enfim, eu era um pouco mais chata. Hoje eu acredito que eu seja um pouco mais legal em relação a isso. Mas matemática era uma matéria que eu gostava. Você falou no início que você ia para casa da sua tia e programava no computador dela, mas como é que você chegou? Como é que você descobriu? Existe uma programação? Sei lá, eu quando era pequeno tinha um cara no meu prédio, tinha um MSX. E a gente ficava programando jogos para jogar. Sabe o que é MSX? Sim. A gente ficava lá programando para jogar Gênios, ficava a tarde inteira com aquele livro copiando os códigos, mas assim, totalmente mecânico. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava copiando um livro de código para jogar um jogo. E, enfim, isso não me conquistou, não me gerou esse interesse. Como é que você chegou no código? Como é que você sentou no computador e falou, eu vou tentar mexer no ActionScript? Como é que chegou a esse lugar? Cara, então, os computadores antigos, né? Acho que era o Windows XP na época, o Windows 90. Não, o Windows XP, 98 não. No Windows XP você me faz me sentir uma múmia quando você fala que o Windows XP é um Windows tão antigo assim. Você está me fazendo me sentir com 800 anos. Não, tá beleza. Eu não vou citar então o termo o Windows. Ele tinha aquela coisa que ele demorava a ligar e ficava aquelas letrinhas e números pretos rodando até você ligar o sistema operacional. E eu ficava assim, mano, mas que é isso que eu tô vendo? Eu vejo no computador da minha tia, eu vejo nos filmes, eu vejo nos desenhos. Era uma coisa que sempre que alguém tava com o computador de tubo ali ligado, eram letrinhas verdes, letrinhas brancas, passando, número passando. Eu falei, mano, o que é isso? E aí eu cheguei eu lembro que eu tava no ensino fundamental e o professor tava falando sobre números binários. Ele tava dando exemplo de alguma coisa, mas ainda não tava falando sobre números binários, só que ele citou isso. E aí eu falei, binário, não sei o quê, vou jogar isso na época não era Google, era uma outra coisa que a gente pesquisava, que eu não tô lembrando agora. Alta Vista? Era uma coisa assim, Alta Vista, era um outro tipo de rolê. E aí retornou isso, 0 e 1 é como os computadores entendem. Eu ficava assim, como os computadores entendem, o que é isso? E aí foi tudo isso, foi tudo muito aos pouquinhos. Eu ficava curiosa com uma coisa, eu não sabia como pesquisar aquilo. Aí qualquer palavra que eu conseguia pescar, eu conseguia relacionar, eu ia pesquisando. E aí eu fui pesquisando, começando esses 0 e 1, aí fui entendendo, eles entendem assim. Mas, cara, como que a gente faz para eles entenderem assim? E aí eu ficava dias com isso na cabeça, e eu ficava assistindo os desenhos, ficava tentando ver nos gibis, enfim, tentando pesquisar de alguma forma. E eu ficava muito ansiosa quando eu perdia muito tempo assim, tentando descobrir e não conseguia saber o que era. E como que eu cheguei no ActionScript? Eu entendi o termo linguagem de programação, que era na época que eu li aquelas revistas, não sei se você vai lembrar, eram revistas que vendiam na banca. Eu juntava o dinheiro da escola para comprar essa revista, que são aquelas revistas assim, sem termos da informática. Aprenda aqui, eram essas revistas. E aí nessa revista tinha uma página falando de linguagem de programação. Pronto. Venha entender Visual Basic, a linguagem de programação, blá, blá, blá. Aí eu ficava assim, não, mas eu não quero isso não. Aí eu fui entrando, o ActionScript na época era uma linguagenzinha muito usada para jogos 2D. Né, para Flash, jogos em Flashes, que hoje a gente usa o Flash, enfim, tem outras linguagens. Nem sei se o Flash está ativo ainda, mas era acabou agora de vez, acabou de vez. E aí, essa revista estava dizendo isso, a linguagem de programação como essa plataforma, essa interface, com que o computador poderia entender e como que a gente escreveria isso para ele, como que a gente escrevia isso para ele. E aí eu cheguei no ActionScript muito por conta dos joguinhos. Eu fiquei curiosa em saber como que você modelava o mundo para um mundo virtual, né, e construir os personagens. Então, assim, fiz joguinhos horríveis, mas que me ajudaram muito a entender esse padrão. Então, foi meio assim, foi tudo aos pouquinhos,
demorou, ficava ansiosa para conhecer esses termos, e essas revistinhas de banca de jornal também fizeram bem a boa parte da minha adolescência. Ah, se tivesse caído um Minecraft e um Roblox na tua mão nessa Nina. Cara, nossa, hoje eu brinco muito com Lego, né? Uhum. Hoje eu trabalhei numa escola que era Lego, e eu brincava mais com as crianças do que dava aula, porque eu ficava assim, gente, vamos aqui, vamos investigar isso aqui. Aí muito tempo depois, eu ficava lembrando, gente, se a Nina da infância tivesse um Lego, o Minecraft hoje, até o mesmo tipo Fortnite, que dá para você construir coisas, um jogo do Homem-Aranha que saiu agora. Então eu ficava assim, quando eu era criança, eu lidava justamente com ferramentas muito menos avançadas para aquela época, mas que me ajudaram muito com os fundamentos. Cara, a importância que é o acesso às tecnologias, o acesso às ferramentas. Que bom que, pelo menos pelo celular agora, esses jogos se popularizam, e eu acho que muita coisa vai surgir daí. Eu acho que vão ter muitas Ninas vindo daí. Que não dá para a gente esperar que venham várias Ninas com a mesma energia e determinação que você teve. Precisa facilitar esse caminho, esse processo, para incluir mais gente. Sim, não, com certeza. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas como a Caterine, a Cat da matemática, que está com 11 anos e tem um canal no YouTube explicando sobre matemática de forma diferente, trazendo as crianças pretas para perto dela. Eu fico muito feliz quando eu vejo já essas iniciativas na infância, principalmente com pessoas, com jovens negros, com crianças negras, porque é uma fase que, de fato, a gente precisa ter referências perto, a gente precisa ser incentivado. Eu, com certeza, admito muito que o incentivo da minha família fez total diferença, porque tem muita gente que não tem nem esse incentivo por perto, já não sabe por onde começar e não tem esse incentivo, acaba caminhando para outros lados. Então eu fico muito contente, de fato, quando eu vejo pequenos passos sendo dados, por mais que os obstáculos sejam muitos, a gente não continue juntos, assim, não desista, sabe? Porque eu vejo muitos amigos que estudaram comigo, que são inteligentíssimos, que eram inteligentíssimos, mas que não tinham esse incentivo. Às vezes, na escola, eles eram mais bagunceiros, e aí os professores já largavam de mão, e são pessoas super inteligentes. Então, o que eu digo é que, às vezes, a gente pega por uma impressão que a gente acha que a sociedade tem que ter, e a gente acaba deixando de lado pessoas, jovens, crianças que são incríveis e que poderiam e que podem estar contribuindo muito para uma nova construção aí, ou para uma construção melhor, uma perspectiva mais coletiva da nossa sociedade. Nina, bela mensagem. Quem quiser te acompanhar pelas redes, seu trabalho, onde te encontra? Beleza, galera, é só jogar Nina da Hora, vai encontrar todas as redes sociais. Eu preciso dizer que o da Hora é sobrenome mesmo, não é nenhuma brincadeira, não é nick de Twitter, não é nick de YouTube. Esse sobrenome fui sorteada aí, então é isso. Tem uma família que é por parte da Hora, então eu aceito esse sobrenome, é só vocês jogarem. Tem muitos da Hora, então vocês podem esbarrar por vários primos, irmãos, tios aí que eu já fui descobrindo pela internet. Mas é isso, é só vocês usarem esse nomezinho que vocês vão conseguir achar todas as redes sociais. A sua família é da hora, né? É isso, a família é da hora. Deve ter pouco essa piada. Eu posso fazer piada, porque como o sobrenome é Natal e a gente está em dezembro, você imagina como não é alegre meu dezembro todo ano. Ó, gente, semana que vem tem mais entrevistas, seguindo aqui minhas férias das notícias. E também eu tô fazendo semanalmente a Resumido Tracks, separando aí as músicas que eu venho ouvindo. Quem quiser falar comigo, tem um link pro WhatsApp, pro Twitter, pro TikTok, pro Instagram, pro meu e-mail, para mandar sinal de fumaça, lá no resumido.cc. Então é isso. Semana que vem tem mais Resumido. Resumido.